Malaquias, capítulo 1, do versículo 6 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor: O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus, que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda em vão fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até ao poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. E ainda dizeis, e dizeis ainda, eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou o Senhor, eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Esse é o texto principal de nossa pregação. Eu quero ler ainda algumas perguntas. Na verdade, uma pergunta do Dia do Senhor 35 de nosso catecismo. Nós temos 3 perguntas importantes aqui, que falam sobre o segundo mandamento da lei de Deus, não é? E tratam sobre a questão, por exemplo, de imagem, de representar a Deus. E eu quero me concentrar na pergunta e resposta 96, que diz assim: o que Deus exige no segundo mandamento? Que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma, nem o adoremos de modo diferente daquele que Ele nos ordenou em Sua palavra. Vamos apenas ler essa pergunta e resposta. Amada congregação do Senhor, vamos avançar em nossa série de pregações sobre os 10 mandamentos, seguindo a ordem de nosso catecismo. Desta vez, vamos refletir sobre o segundo mandamento da lei de Deus, que diz, o texto agora de Êxodo 20, verso 4 a 6, justamente assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Este é o segundo mandamento da lei de Deus. Este mandamento fala sobre adoração, determinando os princípios que devem reger o culto a Deus. E assim faz uma separação, uma distinção clara entre o verdadeiro e o falso culto. Todo falso culto não está baseado na lei de Deus, mas na imaginação dos homens. Este é o culto pagão que Deus abomina. E o povo do Senhor deve se separar da loucura da idolatria e se aproximar de Deus segundo a revelação de Deus, isto é, a sua própria lei. Na primeira pergunta,
não é, e resposta do dia do Senhor 35 de nosso catecismo, nós ouvimos essa pergunta 96, que exige Deus no segundo mandamento? Que não façamos a imagem de Deus em hipótese alguma, nem o adoremos de um outro modo diferente do que Ele nos ordenou em Sua palavra. Hoje vamos nos concentrar justamente na segunda parte da resposta, ou seja, vamos falar sobre a adoração a Deus, sobre o culto a Deus. Esse é um ponto aqui central no segundo mandamento. Então, antes de tudo, é necessário perguntar uma coisa: com quem começa a adoração? Qual é a origem do culto solene? Qual é a origem da adoração? A adoração começa, por acaso, com o homem? Somos nós, seres humanos, que iniciamos a adoração e, portanto, determinamos a forma da adoração? A resposta óbvia é não. O verdadeiro culto, a verdadeira adoração começa com o próprio Deus. A natureza do culto verdadeiro é justamente esta, uma santa convocação, um santo chamado de Deus ao seu povo. É assim desde o início da criação. Basta lembrarmos, não é, de Adão e Eva. Foi ideia de Adão, por exemplo, que na viração do dia ele e sua esposa deveriam se juntar ou deveriam se reunir ao Senhor, ir ao santo encontro? Não, irmãos. Não foi a ideia de Adão fazer isso, tá? No Éden, Deus ordenou o santo encontro. Essa foi a atitude de Deus e não do homem. Tanto é assim que quando o casal caiu, Deus foi ao encontro deles, não é? No capítulo 3. E ainda chamou Adão por ser o líder daquele pacto, daquela família inicial. Adão e Eva deveriam obedecer então, não é? E depois se encontrar com Deus para um diálogo pactual. Mas naquele dia, no dia em que caíram, eles se esconderam de Deus por causa do pecado. Quando Deus anuncia, não é, que vai expulsar o casal do Éden, o Senhor mesmo estabelece a forma de adoração, isto é, de como seria a aproximação, não é, a Deus fora do Éden também. Não é? Ele fez sacrifício de animais no Éden para cobrir a nudez do casal, ou seja, Deus determina que pelo derramamento de sangue o homem teria sua nudez coberta para se encontrar com seu Senhor, com Deus. Então ficou estabelecido pelo Criador o sacrifício para a aproximação, o derramamento de sangue para a remissão de pecados. Deus determinou tudo, absolutamente tudo. Ele é o inventor do culto. Deus estabeleceu o culto, a adoração. Não é? Isso, então, a adoração, o culto, não é nossa criação, não é nossa invenção. Mas a partir da queda e da proliferação da raça humana, o homem, segundo sua própria imaginação, estabeleceu cultos idólatras. Veja, Deus determinou como seria o culto. Ele revelou o culto, ele ordenou o culto. Mas fora do Éden, quando a humanidade começou a crescer e a proliferar e a se espalhar pela terra, as pessoas, boa parte delas, não é? Os povos que iam crescendo e se organizando, eles foram estabelecendo uma outra forma de adorar, uma outra forma de culto. As pessoas inventaram deuses, fizeram ídolos, não é? Imagens para si, e assim eles se afastaram da verdadeira adoração, como Deus havia revelado lá no Éden. Como Paulo explica muito bem em Romanos 1, verso 21 a 23, quando ele diz: porquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Foi isso que a humanidade fez, estabelecendo a sua própria maneira de cultuar, de se relacionar com o sagrado. Não é? Quando Deus libertou o seu povo do Egito, os libertou da idolatria, da má cultura idólatra dos egípcios, e os deu mandamentos para protegê-los das demais culturas igualmente idólatras, em Canaã, por exemplo.
Deus, no segundo mandamento, determinou os princípios do culto a ele. Ainda no Egito, o Senhor ordenou a Faraó, o Senhor ordenou. Lembre-se, nunca é a atitude do povo, é Deus dizendo. O Senhor ordenou a Faraó que deixasse seu povo ir para o deserto para o adorar. E quando efetivamente os libertou, o Senhor mesmo instituiu a adoração. Ele deu o segundo mandamento, não é? E pelos princípios do segundo mandamento, ele regulou toda a adoração no meio do seu povo. Foi o Senhor quem ordenou, por exemplo, a construção do templo. A construção do templo para a adoração não foi ideia de ninguém ali, entre os israelitas. Não foi ideia de Moisés. Moisés não chegou um belo dia e, Senhor, já sei, vamos construir um templo para adorar o Senhor. Não. Deus ordenou a construção do tabernáculo e Deus revelou como ele queria o tabernáculo. Nem o design, nem o desenho, nem a arquitetura do tabernáculo foi inventada por homem algum. Deus revelou e ordenou. Foi o Senhor quem estabeleceu as ordens sacerdotais, ordenou os utensílios e os tipos das ofertas também. Havia várias ofertas diferentes oferecidas ali no tabernáculo. Várias ofertas. Deus as instituiu. Ele estabeleceu a agenda da adoração do povo. E nesse sentido, o povo era totalmente passivo. Ou seja, por exemplo, Moisés não deu nenhuma opinião. Moisés não palpitou em absolutamente nada, nem mesmo Arão ou qualquer outro membro do povo de Deus. Tudo com relação à adoração foi ordenado por Deus, ou seja, o culto começa com Deus, não com o homem. Esse é um princípio básico para cada cristão. Portanto, pela própria natureza da adoração a Deus, não é, ou do culto a Deus, nós não podemos nem devemos inventar nada, mas apenas obedecer. Essa é a natureza do culto. Somente pagãos cultuam de acordo com a sua imaginação, com a imaginação humana. Somente idólatras inventam moda no culto. A atitude de você preencher o culto com coisinhas, com moda, é uma atitude pagã. O povo do Senhor deve obedecê-lo, pois o Senhor determinou como ele deve ser adorado. Ou seja, ninguém melhor do que o próprio Deus para dizer como ele mesmo deve ser adorado, como ele deve ser servido. É o Senhor. Agora, vamos para o nosso texto. O assunto do livro de Malaquias é justamente o culto. Esse é o assunto central no livro de Malaquias. Não é? E já podemos ver nesse contexto aqui que Deus não estava satisfeito com a adoração que o povo oferecia a ele. Deus não estava satisfeito. Não é? E podemos perguntar então, por que Deus não estava satisfeito com a adoração do seu povo? Qual a razão disso? Justamente porque o povo não estava levando a sério o culto solene. Era por isso que o Senhor não estava satisfeito. Eles não levavam a sério. Eles não estavam respeitando a Deus, nem fazendo aquilo que realmente fora ordenado pelo Senhor. De jeito nenhum. Como lemos, por exemplo, no verso 6, o Senhor diz: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o nome do Senhor. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Com cinismo. Adoração a Deus é feita em nome dele. Tá? Ele é o que chama, ele é o anfitrião. Notem como isso é importante para nós. Nós não convidamos Deus para o culto. Essa é uma visão totalmente errada. Se em algum momento vocês ouvirem de algum líder, de algum pastor, de qualquer outra pessoa, dizendo, vamos chamar a Deus, irmãos, já chegamos aqui, agora vamos convidar a Deus para se fazer presente. Isso está totalmente errado. O culto não começa com nós, com o ser humano, com a igreja. Não, começa com Deus. Então Deus é o anfitrião. Ele é o dono da casa. É Ele quem chama, é Ele quem convida, é Ele quem convoca o seu povo. Portanto,
Ele, como anfitrião, ele deve ser honrado. Nós somos convidados, não ele. Nós somos chamados, não ele. Ele deve ser honrado. A maior preocupação dos adoradores, então, não deve ser consigo mesmo. Essa não pode ser a preocupação dos adoradores, mas com aquele que o chamou. Portanto, o nome de Deus deve ser honrado em cada ato litúrgico, nas orações, nos cânticos, no ouvir da palavra, no confessar da fé. Em cada ato litúrgico, o nome do Senhor deve ser honrado. Mas, obviamente, irmãos, o Senhor não estava sendo honrado por seu povo naquele contexto. Por isso ele pergunta, por isso ele questiona: onde está a minha honra? Onde está o meu temor? O temor para comigo? Mas o povo era tão cínico e questionava a Deus, não é? Pois ele não os respondia como eles estavam desejando. Estavam oferecendo o pior a Deus. E ainda com cinismo questionavam: ora, como estamos desonrando o teu nome? Não é? Lemos nos versos 7 e 8 o que o Senhor diz. Ofereceis, como eles estavam desonrando a Deus, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? O Senhor diz: nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Eles desprezavam a mesa do Senhor, desprezavam o culto. No verso 8: porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, irmãos, eles estavam realizando o serviço do templo. Estavam fazendo todo o serviço do templo, não é? Seria como nos dias de hoje, alguém dizendo: eu vou para o culto aos domingos. É suficiente, tá? Estou fazendo a minha parte. É isso que muitas pessoas entendem hoje como cristãs. Mas a pergunta é: como eles lá estavam fazendo isso? Qual era a qualidade das ofertas requeridas, exigidas por Deus? Qual era a qualidade? Será que o Senhor havia ordenado para o culto lá no templo sacrifício de animais cegos e coxos? Será que Deus havia pedido para o povo, ordenado ao povo, oferecer animais imundos ou animais doentes? É claro que não, de jeito nenhum. Mas o povo, especialmente os sacerdotes, que deveriam proteger o culto, não se importavam em fazer exatamente aquilo que Deus havia ordenado. Eles não estavam nem aí. Tanto faz como tanto fez. Os sacerdotes estavam agindo feito funcionários públicos do nosso país. Quer ver um exemplo claro de serviços, por exemplo? Serviços. No nosso contexto brasileiro, basta você fazer uma comparação. Eu acho que boa parte das pessoas tem experiência com isso. Quando você vai a um serviço público e a um serviço privado, você nota a diferença? Eu acho que nota. A qualidade oferecida no serviço privado, quando você pode pagar, é outra. Você recebe atenção, não é verdade? Eles trabalham com muito empenho para cuidar do cliente, porque eles dependem daquele dinheiro. Se eles não agradam, eles perdem clientes. Mas quando você vai para o serviço público, os funcionários públicos geralmente têm aquela sensação de segurança. Sou concursado, nunca serei demitido, só saio daqui quando velhinho, na aposentadoria. E, portanto, meio que não se importam com o cuidado com as pessoas. Todo mundo aqui. Nós sabemos o que é, por exemplo, alguns atendimentos no SUS. Nós sabemos o que é, às vezes, recebemos desprezo e um postinho. Todo bom brasileiro pobre sabe disso. Já teve a experiência de notar como muitas vezes funcionários públicos não estão nem aí para o povo. Eles estão seguros. É feito um professor na escola, não é? Ele vê que os alunos são um pouco complicados, então ele diz: ora, baguncem, fiquem à vontade. Vocês estão perdendo. Meu salário vai chegar. Vocês aprendendo ou não, meu salário vai chegar. Essa mentalidade estava presente aqui. O povo, os sacerdotes, na verdade, faziam tudo de maneira relaxada. Eles não se importavam com a adoração.
em como o culto deveria ser realizado. E aqui aprendemos que no que diz respeito ao culto, fazer as coisas de qualquer jeito é desprezar ao Senhor. Porque o que se faz no culto é direcionado a Ele somente. É especialmente direcionado a Ele. Quando não se adora de acordo com a ordem do Senhor, se está desprezando Ele. Tá? Por isso Deus denuncia o que estava no coração dos sacerdotes. O Senhor revela o que estava no coração dos sacerdotes. No verso 7 ele fala, a mesa do Senhor é desprezível. Era isso que estava no coração deles. Eles não estavam nem aí para Deus, para a adoração. Para eles era desprezível. E o Senhor fala mais. Ele questiona se os próprios líderes do povo receberiam, por exemplo, aqueles animais como presentes. É um bom questionamento. Ele diz no verso 8, pensando nos animais que os sacerdotes ofereciam no altar. Ele questiona no verso 8, apresenta ao teu governador esses animais que vocês trazem aqui para mim? Apresenta ao governador de vocês? Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Qual é a resposta óbvia? Mas é claro que não. É claro que um líder do povo não se sentiria honrado se alguém desse um animal cego, doente, aleijado para ele. Isso não é óbvio? Nem os seres humanos aceitam qualquer coisa como presente. Até mesmo nós, seres humanos, somos criteriosos naquilo que nós queremos. Somos criteriosos. Quando temos um tipo de projeto, um tipo de trabalho, nós gostamos que tudo seja feito nos mínimos detalhes. Eu quero que tudo seja feito bonitinho, arrumadinho. Nós somos assim. Como então eles poderiam cogitar no coração deles que Deus poderia aceitar aquele tipo de oferta? Que Deus poderia aceitar qualquer coisa? A atitude do povo era realmente muito grave. Muito grave. Tão grave que a pergunta no verso 9 reforça essa seriedade. É dito, agora pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos, a oferta, os sacrifícios. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Pensem bem sobre isso. Aqui não é uma questão de usos e costumes. Espero que vocês entendam. Nós não somos de pregar essas coisas. Mas pensem bem sobre isso. No culto que hoje prestamos a Deus, qual é a qualidade do que nós fazemos? O que temos oferecido a Deus é o melhor? Se nos dirigimos para a igreja, para nos reunir com o povo de Deus, com nossos irmãos, em nossa maneira de vestir, por exemplo, temos dado o melhor a Deus? Pense sobre isso. Eu estou dizendo isso como um parêntese aqui, porque eu sei que para eventos que julgamos especiais, por exemplo, nos vestimos da melhor maneira possível. Se falar, tem um casamento, não é? Então, todo mundo se arruma, todo mundo fica impecável. As pessoas têm um certo pudor com aquele momento, porque o casamento é um ato solene. Então, na hora da cerimônia, as pessoas procuram se arrumar. Se vão comparecer diante de um juiz para um julgamento, de alguma autoridade pública, também se vestem a caráter, se arrumam. E ai deles se não se arrumar, porque se chegarem ali de bermuda e de chinelo, não entram. Não é verdade? Então vão agir de maneira exemplar diante de homens. Mas parece que o povo cristão de hoje acha muito pesado, não é? Acha muito difícil vir à igreja de forma a respeitar o momento que é o culto, que é um momento de solenidade, onde eu não estou diante de um juiz humano, de um rei humano que seja, mas diante do Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo. E as pessoas acham que para Deus qualquer coisa, tanto faz como tanto fez. Né?
Eu vou pegar o que eu tenho de pior e vou usar para ir para um culto. Isso tem acontecido no mundo, no contexto cristão. Então, pensemos sobre isso. É um parêntese aqui, não é? Por isso, eu pergunto mais uma vez, o que temos oferecido a Deus é realmente o melhor? Pensando nos elementos de culto, por exemplo. Como está o nosso coração diante do Senhor na hora do culto? Sim, o nosso coração importa. Não é verdade? Importa demais. Nosso coração é uma parte muito importante da nossa adoração. E temos que adorar a Deus de maneira sincera, honesta. Mas como saber se há em nosso coração, não é, fé verdadeira e temor para com Deus? Como saber se tememos a Deus em nosso coração e o honramos como nosso Senhor no culto solene? Como saber disso? É simples, dá para saber. Dá para saber. Basta pensar nessas perguntas. Qual é a qualidade do que nós fazemos no culto? A qualidade. Quando você é chamado a ouvir a palavra de Deus na convocação para o culto, você ouve a palavra do Senhor com fé? Quando você é chamado a responder a palavra de Deus em oração, você realmente está orando com fé? Ou você só está ouvindo o pastor falar, já cochilando com os olhos fechados, e quando o pastor não termina a oração, e quando ele fala amém, você acorda no susto? Pense nisso. Não? Quando você ouve a pregação do Evangelho, como agora, como é que você recebe essa palavra? Como Deus falando ao seu coração e te instruindo pelos seus caminhos, como palavra autoritativa de Deus ou como palavra de homens, que você pode simplesmente descartar e desprezar? Pensemos sobre isso. E quando você é chamado a responder a Deus com cânticos, você faz isso da melhor maneira? Com alegria? Ou você está só mexendo os lábios, emitindo sons da sua boca, enquanto o seu coração não participa daquele cântico? Enquanto o que é cantado nos salmos, por exemplo, não é o que está no teu coração, não é o louvor que você está entregando a Deus. Tudo isso importa. Responda a você mesmo, porque Deus vê o seu coração. Ele vê o meu coração. Deus não estava satisfeito com a adoração do seu povo naqueles dias. Pergunto, Ele está satisfeito com a adoração desta pequena congregação, desta igreja, com a nossa adoração, com a adoração particular de cada um aqui? Ele está satisfeito com o que estão fazendo com o nome dele nessa gospelândia, nesse mundo evangelical, onde transformaram tudo em um verdadeiro show da fé? Deus está satisfeito com isso? Eu posso responder e dizer que ele não está. De jeito nenhum está. E sabe por que nós podemos saber disso? Porque o que agrada a Deus é a obediência à sua palavra. Em tudo, inclusive na adoração, é a obediência à sua palavra. Observem as palavras do Senhor no verso 10. Ele diz: quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda debalde o fogo do meu altar? Negligenciar, não acender o fogo do altar. O fogo deveria estar ali, queimando. Mas havia negligência com relação a isso. Ouça o que o Senhor diz ao seu povo: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Percebam a seriedade dessas palavras. Deus disse que não tinha prazer no seu povo, que não tinha prazer na adoração realizada pelo seu povo. E ele se recusou em aceitar as ofertas, os sacrifícios, a adoração do seu próprio povo. Ora, o povo não estava realizando o culto? Então por que Deus não estava aceitando, se o povo estava realizando o culto? Pense em nosso contexto, há tantos cultos acontecendo. Enquanto estamos aqui, em várias denominações, em vários grupos,
Há um culto acontecendo, há cultos acontecendo. Mas fica muito claro aqui que Deus não aceita todo tipo de culto. Não é simples assim. Não é só dizer assim que nós estamos cultuando a Deus. Sim, mas de que forma? Porque Deus não estava aceitando a adoração do seu próprio povo, dizendo: eu não me agrado de vocês. Porque não havia temor, não havia respeito para com o nome de Deus, pois o povo não oferecia os animais segundo a qualidade ordenada por Deus, isto é, aquele culto era um culto desobediente. Olha que coisa séria. Desde o início é assim. Vamos entender isso. Deus nunca aceitou adoração desobediente. Nunca isso aconteceu. Voltemos mais uma vez para o início da Bíblia. Lembrem que Deus ordenou o culto, que o culto começa com Ele, pois é Ele que chama e ordena como deve ser adorado. Lembrem de como Deus ordenou a Adão a maneira como ele deveria se aproximar do Senhor. Então Deus deu o exemplo e realizou o primeiro sacrifício no Éden como padrão de aproximação. Pois bem, Adão, que aprendeu do Senhor, ensinou aos seus filhos Caim e Abel. Vocês nunca se perguntaram o porquê Deus aceitou a oferta de um, mas não aceitou a oferta de outro? Vamos ao texto. Gênesis 4, versos 3 a 5, ouçam o que o Senhor diz. E aconteceu, ao cabo de dias, no final de uns tempos, de um período, não é? Que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Notaram como Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim? Sabem por que isso aconteceu? Porque a oferta de Abel foi uma oferta de fé genuína. Pois ele fez exatamente aquilo que fora determinado por Deus ainda no Éden. Não é? E mais, tal como requerido por Deus, ele deu o melhor que ele tinha e não o pior. A oferta de Abel foi uma oferta de obediência. Abel não inventou modinha, não. O que ele aprendeu com Adão, seu pai? Que aprendeu, por sua vez, com o Senhor no Éden ainda. Que para se aproximar de Deus é necessário o quê? Derramamento de sangue, sacrifício. Pois Abel seguiu justamente o que aprendera. Tá? E então Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Abel tinha fé, por isso obedeceu. Mas Caim, por outro lado, ele inventou uma oferta. Caim inventou uma oferta. Não é? Simplesmente inventou. Caim não ofereceu o produto da terra simplesmente porque ele era agricultor. Muitas pessoas vão dizer isso. Não, Caim ofereceu o produto da terra porque ele era agricultor. Logo ele não foi aceito. Não foi porque ele ofereceu o produto da terra, não é o produto vegetal. Não, é porque ele ofereceu, já ouvi alguém falar, não é? Um monte de alface murcha, não é? Um monte de planta, material da terra realmente tudo murcho. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. É claro que devemos oferecer ao melhor a Deus, mas o melhor que devemos oferecer a Deus é aquilo que Ele ordenou, e não o que nós inventamos. Caim inventou uma oferta. Ele não poderia ter muito bem comprado, não é, uma ovelha de seu irmão? Não era tão simples resolver isso? Comprava uma ovelha de seu irmão, o Abel, e então ofereceria a Deus a oferta. Porque é assim que eles aprenderam com seu pai Adão. Mas Caim não fez isso. E por isso Deus rejeitou Caim. Porque Deus não aceita oferta, culto desobediente. Ele não aceita. De jeito nenhum. Vamos para um outro exemplo disso. Lembremos de Nadab e Abiú, filhos de Arão, 2 sacerdotes. Naquela época, o tabernáculo já estava erguido, funcionando. A lei, não é, sobre a adoração já havia sido dada.
o segundo mandamento. Não é? Então o culto já tinha sido ordenado por Deus nos seus mínimos detalhes. Nos seus mínimos detalhes. E os sacerdotes haviam recebido treinamento para isso e deveriam fazer tudo como fora ordenado pelo Senhor. Mas o que lemos a respeito de Nadab e Abiú no templo ou no tabernáculo? Levítico 10, verso 1 a 3. Observe um relato de como Nadab e Abiú procederam diante do Senhor no culto e o que aconteceu a eles. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo. E colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara, o que Deus não mandou fazer, ok? Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão, o pai dos sacerdotes ali: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Ele vai dizer o quê, né? Deus ordenou. Eram os filhos dele ali mortos, porque desobedeceram a Deus, porque inventaram moda no culto. Mas ele não podia dizer nada, porque o Senhor disse isso. Eu serei santificado naqueles que se aproximam de mim. Que coisa horrível. 2 sacerdotes foram fulminados, mortos pelo Senhor, porque ofereceram no altar de Deus o que não foi ordenado pelo próprio Deus. Deus rejeitou a oferta de Caim, Deus rejeitou os atos litúrgicos daqueles 2 sacerdotes filhos de Arão, assim como estava na época de Malaquias, rejeitando as ofertas dos sacerdotes. E sabem por quê? Porque todo culto oferecido a Deus, segundo os homens, segundo o nosso coração, segundo os nossos gostos pessoais, é um tipo de culto desobediente e, portanto, é um culto idólatra. Olha o perigo aqui. Todo culto desobediente é um culto idólatra, pois não é a Deus que os desobedientes estão procurando honrar, mas a si mesmos. A si mesmos. E aqui aprendemos que Deus não aceita todo tipo de culto. Agora, temos ainda um outro exemplo disso. Um outro exemplo. Lembram do rei Saul? A atitude de Saul aqui demonstra isso muito bem. Saul resolveu preservar animais dos povos inimigos. Até mesmo o rei ele preservou, tá? E ele preservou os animais dos povos ali, daquele povo que ele deveria destruir tudo, com a desculpa de que eram animais ótimos para sacrificar a Deus. Nossa, tantos animais saudáveis, bonitos, eles vão servir perfeitamente para levar ao templo e oferecer a Deus. Pois é. O que Deus havia ordenado a Saul? Essa foi a brilhante ideia dele. Não toquem nos animais. O povo e o rei concordando e apoiando a rebeldia do povo. Não vamos matar os animais, não. São animais muito bons. Servem para o culto. Isso é um desperdício matá-los. A questão não é essa, não. A questão é o que Deus ordenou. O que o Senhor falou. O Senhor falou que eles deveriam matar todos os animais. Mas Saul julgou que era melhor preservar. Saul agiu como um idólatra, pois ele fez o que agradava ao seu próprio coração e não o que agradava ao Senhor. Notem a diferença. E o que Samuel falou a Saul nesse contexto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versos 21 a 23. Ouçam um relato do que aconteceu. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor, não é, do interdito, do que foi interditado, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Vamos pegar o melhor dos animais para oferecer a Deus, certo? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor?
Ou seja, será possível que você não entende uma questão tão simples? Você acha que Deus está mais preocupado com holocaustos, com animais para o sacrifício, do que obedecer à palavra dele? O que vai pesar mais? O que Deus quer mais? Simplesmente animais para o sacrifício ou que nós vamos obedecê-lo? Continuando. Eis, ouçam bem, que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Verso 23. Porque a rebelião, a atitude de Saul foi uma atitude de rebelião. Ah, mas eu tinha boas intenções, Senhor. Boas intenções com infidelidade, com desobediência, não casam. Deus não está nem aí para pessoas que dizem que têm boas opiniões e insistem no erro com suas intenções maravilhosas. Eu tenho boas intenções, na verdade. Tenho boas... Deus, o que importa é que está no meu coração, então se está no meu coração, eu vou oferecer para Deus. Uma questão não é o que você acha, é o que Deus está dizendo, é o que temos aqui. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Observem o que Deus diz ao seu povo. Malaquias 1, verso 12 até o 14. Mas vós profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, eis aqui que canseira. Para eles, obedecer a Deus no culto, fazendo, não é? Praticando os atos litúrgicos, era uma canseira. De novo. Seria como hoje, crentes, com aspas, crentes dizendo, rapaz, vou para a guerra, não estou cansado, né? Para fazer a mesma coisa de novo, cantar salmo de novo, ouvir a voz do pastor de novo. Eu quero novidade, né? Aquilo aí tá chato demais, é muito cansativo ir para o culto, cara. Eu vou para o culto e é sempre a mesma coisa, é amada igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar, irmãos, vamos cantar os salmos, irmãos. É leitura bíblica, é leitura de catecismo, é confissão de credo, é oração do Senhor. Sabe, todo domingo a mesma coisa, aquela mesma liturgia. Isso para mim é muito cansativo. A mesma atitude dos sacerdotes, né? Verso 13, lendo mais uma vez, e dizeis ainda, eis aqui que canseira, e os lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, e o enfermo, assim trazei a oferta. O que vocês oferecem aqui, para mim, é o pior. Vocês estão me dando o pior de vocês. O pior. E aí a pergunta do Senhor, aceitaria eu isso da vossa mão? É uma pergunta retórica. Ou seja, não precisa de uma resposta a isso. É claro que não. Verso 14. Pois seja maldito o enganador que tem macho, o animal macho, a ovelha macho, que era para o sacrifício, que tem sadio em casa, que tem como oferecer a Deus. Mas o que eles fazem? Prometem e oferecem ao Senhor o que tem mácula. Eles têm o animal bom, o animal sadio, e o que eles fazem? Eles guardam o que é melhor para eles e oferecem para Deus o animal cego, o animal coxo, o doente. Deus está vendo tudo isso no meio do povo. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. Reflita sobre isso de forma séria e responda. Deus tem recebido a sua adoração, suas orações, seus cânticos. A pergunta é séria, pois já temos aprendido que Deus não recebe qualquer culto. Quem tem temor a Deus no coração, o obedece de verdade. No culto que prestamos a Deus hoje, irmãos, não trazemos animais,
pois o Cordeiro de Deus já se entregou por nós para nos dar acesso ao Santo dos Santos no céu, como aprendemos largamente na carta aos Hebreus, por exemplo. Então, qual é o sacrifício que oferecemos a Deus hoje? O que Deus está requerendo de nós? O que Ele exige de nós? Paulo diz de maneira muito clara, Romanos 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ouçam qual é a oferta, qual é o sacrifício que nós entregamos como igreja cristã. Ele vai dizer que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, nós hoje somos o sacrifício. Nós, a nossa vida, nós saímos de nossos lares porque Deus nos chamou, porque do contrário, não estaríamos aqui. E chegamos aqui para oferecer nossas vidas a Ele, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional ordenado pelo Senhor. Por isso pergunto, que tipo de sacrifício somos nós diante de Deus? Será que temos sido um sacrifício santo e agradável ao Senhor? Ou será que a nossa própria vida só pode ser comparada àqueles animais coxos e cegos e doentes e os piores? Como no tempo de Malaquias? Saiba que Deus não recebe qualquer oferta. Não. Nem todo culto agrada a Deus. Nem todo culto Ele recebe. Nossa vida precisa estar no altar dEle. Nós precisamos estar no altar dEle. Nossa vida tem que ser um altar a Ele. O que mais surpreende, irmãos, é que muitos dos membros de igrejas reformadas, de nossas igrejas, são verdadeiros mortos no culto. Às vezes saem reclamando, dizendo: mas é tão cansativo, pastor. Não tenho aquele ânimo, sabe? Não consigo ter aquele ânimo de adorar a Deus. E muitos de nós, que hoje somos reformados, viemos de outras denominações evangélicas onde não havia conhecimento profundo do culto, onde não havia reverência, onde não havia temor, tudo era uma bagunça, era uma festa, parecia mais uma balada. Era um tipo de culto idólatra, pois o homem era agradado no culto. A preocupação era em agradar o homem e não a Deus. Lá cantávamos com alegria, éramos motivados, chorávamos, fazíamos todo o esforço possível, não é? E quando de repente tais pessoas saíram de suas antigas comunidades avivalistas e vieram para uma igreja reformada, chegaram e estacionaram. A dedicação que tinham em dar o melhor para Deus ficou lá. E agora, no contexto de uma igreja reformada fiel, não querem se esforçar, não se empolgam com o culto, não lembram da mensagem do culto, não se importam, não têm alegria em cantar os salmos, em cantar hinos fiéis. Vivem numa crise de amnésia, porque esquecem de tudo o tempo todo, não sabem de nada o que foi pregado e ensinado. Como é possível que agora que temos mais conhecimento da verdade, isso não nos empolgue? Como isso é possível? Isso não faz sentido, na verdade. Deus tem nos dado mais conhecimento dele, isso deve realmente abrir nossa mente, expandir nosso conhecimento, para adorarmos ao Senhor com mais consciência. Quando nós não tínhamos consciência, em outro contexto, e parecíamos loucos, nos debatendo, babando e suando em cultos aí, então achamos uma maravilha. Mas agora que temos conhecimento de Deus e entendemos o que é o culto solene, somos assim tão mórbidos, tão cansados, tão desanimados. Isso é vergonhoso. Lembrem da leitura que fizemos antes da pregação. Lembrem da dimensão do culto solene, do que acontece quando Deus reúne seu povo para o culto que é santo. Muito mais do que os israelitas no passado, que chegaram a um monte físico neste mundo. E em templo feito por mãos humanas, nós, por causa de Cristo, não é? Nós, em Cristo, chegamos ao trono da graça de Deus, como em Hebreus 4, verso 16.
E como lemos em Hebreus 12, verso 22 e 23, olha a diferença do que ele diz para nós hoje. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, e à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. É a isso que nos achegamos no culto solene. A todas essas bênçãos espirituais, que para nós são invisíveis, mas são reais. O segundo mandamento nos ensina a não brincarmos com as coisas de Deus. De jeito nenhum. E nos lembra que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele ordenou a adoração. Por isso somos chamados ao temor. Ainda mais do que os israelitas um dia foram. Ainda mais. Por isso, no verso 28 de Hebreus 12, no verso 29, o que o autor diz? A nós, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Como consumiu Nadab e Abiú no templo, porque desobedeceram a ele. Nosso Deus é um fogo consumidor. É um erro terrível para nós cristãos imaginarmos que a simplicidade do nosso local de reunião significa ao mesmo tempo que não temos nada aqui. Em nome de Cristo, nós recebemos estas bênçãos espirituais e devemos temer a Deus, servindo a Ele agradavelmente. Como é que vamos agradar a Deus? Obedecendo a Deus. O culto que agrada a Deus é um culto obediente, com reverência e santo temor. Quero concluir então, dizendo que Deus nos libertou da escravidão da idolatria e do falso culto. Não precisamos mais ser guiados pela imaginação, pelo nosso coração enganoso. Ele já nos revelou tudo o que precisamos saber a respeito da salvação e a respeito do culto a Ele. Por isso devemos rejeitar o falso culto, devemos rejeitar as invenções humanas, as revoluções dos homens, que ainda são escravos das suas próprias emoções, que estão presos, são escravos de sensações, que acham que se eu vou para um culto, eu preciso ter sensações de êxtase para que eu possa ter certeza que Deus operou ali. Isso é ridículo. Totalmente ridículo. Nós não somos mais escravos dessas coisas. Sabemos a verdade. Ainda que não sintamos, Ele está. Deus quer que venhamos obedecê-lo de todo o coração. Que a nossa vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E Ele nos chama a adorarmos a Ele no esplendor de sua santidade e fazermos aquilo que é agradável somente a Ele. Ele é o centro do culto verdadeiro e não um ser humano. Quando queremos escolher a forma da adoração e acrescentamos moda ao culto, não é? Com isso estamos agindo como se nós soubéssemos o que é melhor para Deus. Mas está totalmente errado. Deus sabe o que é melhor para Ele e o que é melhor para nós também. E o melhor para nós é obedecer a Deus, porque isso agrada ao Senhor. Seus mandamentos, como disse João na sua primeira carta, não são pesados. Ele já fez tudo por nós para a grande aproximação, para que pudéssemos nos achegar ao trono da graça e entrar pelo novo e vivo caminho que Ele mesmo preparou. Ele preparou a oferta. Ele nos deu o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, motivados pela gratidão, venhamos servir a Deus com alegria, obedecendo a sua palavra
adorando a Ele de acordo com a vontade revelada dele em sua palavra. Pois Ele é digno dessa obediência. E somente Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Pois é o Senhor que nos libertou dos ídolos para adorarmos o Deus vivo e verdadeiro, de acordo com a própria vontade dele revelada. A Ele a glória. Amém?